Mais um Sobrevivendo ao vivo, enquanto eu converso com vocês pra ver se eu estou gravando. É claro que eu tô gravando, né? É claro que eu tô, não comeria tal erro. A gente vem aqui, conta 1, 2 passos, porque a produção aqui é solo, mas eu nunca estou sozinho. Mais um Sobrevivendo ao vivo agora com vocês, aonde? Aqui no estádio Abadião Maria de Lourdes Abadia, para a gente falar do gato. Qual cor? Preto, miau-au. Não vai dar para dar aquele miado que eu tanto gosto de dar, o miado do gato, porque vamos falar aqui no Sobrevivendo ao Vivo, onde temos mais tempo para nos alongar sobre o que foi a partida de hoje, sobre como está jogando esse Ceilândia e de como vai ser essa Série D do gato. Agora com vocês. Vamos ao que foi o jogo. Começando agora, válido pela sexta rodada, o retorno, né? A gente vai ter aí o retorno nessa Série D, porque a gente teve os jogos de ida, que a gente fala, agora os jogos de volta são contra os mesmos adversários, mas estão invertendo o mando. O último jogo de Série D contra o Ceilândia foi exatamente contra o Operário de Vaza Grande, só que lá no Mato Grosso. Na ocasião, o Operário jogou bem melhor que o Ceilândia, criou muito mais chance, colocou 2 bolas na trave, obrigou o Sucuri a fazer grandes defesas. E aí, o Ceilândia, por ter seu DNA, sua característica de ser encardido e conseguir sair das piores situações, consegue fazer um gol na última bola com o Sandy fazendo 1-0 e conseguindo essa vitória bastante importante. Pelo que foi o jogo, quando a gente fala no mérito de chances criadas, quem criou mais chances, quem fez ali, chegou mais próximo da vitória, o Operário merecia a vitória no mérito de quem criou mais, né? Quem jogou o melhor futebol. Mas a gente sabe que não é assim. Ceilândia foi muito encardido, vencer fora de casa é muito difícil e lá conseguiu sair vitorioso. Veio jogar aqui e eu tava na esperança de ver assim, cara, já dá para observar alguns pontos que tem que melhorar nesse Ceilândia. Os dois times já se enfrentaram, já deu para estudar como joga esse Operário, que não é bom, que não é mau time não. Não é mau time não. Apesar de chegar aqui com apenas 1 ponto, é uma boa equipe organizada, jogou melhor que o Ceilândia lá, e já vou te adiantar, spoiler, jogou melhor aqui também, não é uma má equipe, mas também era o último colocado da tabela. E você chegar ao Ceilândia, que a gente espera que vá avançar de fase, favoritos para avançar para a próxima fase, a gente espera coisas maiores para o Ceilândia, jogar 2 jogos contra o último colocado do grupo e ir pior nos 2, é preocupante. Vamos parar de enrolar e entrar na partida. Partida de hoje, o que aconteceu? Primeiro tempo começou com aquele Ceilândia que a gente já conhece como joga o Ceilândia, né? Ceilândia é um time que gosta de jogar em transição ofensiva, gosta de jogar em transição, não tem problema em não ter a posse de bola e atacar rápido, busca muito seus pontas para isso, principalmente o Marquinhos, excelente jogador, sou fã, tem um baita 1 contra 1, e é um time que na saída de bola depende muito de lançamento, é um time que lança bastante bola aérea, a saída de jogo muitas vezes sendo do Sucuri direto pro Patricão vencer essa bola aérea, dar uma casquinha para um dos pontas, segurar, fazer o pivô e tentar entregar a bola para quem vem chegando. Essa é a saída do Ceilândia, que passa pouco pelo meio campo. O Ceilândia joga pouco pelo meio, apesar de ter bons jogadores no meio, tem jogadores com qualidade para fazer essa bola girar, mas é um time que utiliza pouco do meio campo. Geralmente o jogo de Ceilândia é do primeiro para o terceiro e último terço, passa pouco pelo meio, que é o coração do jogo de futebol, né? Enfim, esse é o Ceilândia. Não eu faço uma crítica ao estilo de jogo em si, porque jogar em transição faz parte, muitos times são muito bons jogando em transição. Esse Ceilândia já fez coisas muito boas, já jogou muito bem em transição, mas as coisas não vêm se acertando. E aí, falar de um outro lado de um Operário que chegou aqui, teve mais a posse no primeiro tempo, conseguiu trabalhar mais pelo meio, jogou, ocupou mais o meio campo, dominou o meio campo em relação ao que fez o Ceilândia e fez um primeiro tempo melhor do que o time da casa, o que preocupa. Eu cobro do Ceilândia mais protagonismo nos jogos, assim como achei que teve pouco protagonismo contra a União Rondonópolis aqui mesmo na Abadião, pouquíssimo protagonismo contra o Operário jogando lá no Mato Grosso, e aqui jogando na Abadião, desculpa, o Ceilândia tem que ter um pouco mais desse protagonismo. E aí chegou aqui, fez um primeiro tempo abaixo, o Operário conseguiu rodar a bola, conseguiu trocar passes, a dupla Mineiro de um lado e Jadson de outro preocupou bastante os laterais do Ceilândia, ocupou bastante os laterais, e ali o Alicete também, camisa número 9, veio ocupando bastante também, veio fazendo um bom jogo. Eu dei essa pausa aqui, porque a água tá chegando, eu tô com medo de ser molhado aqui pelos irrigadores do gramado. Mas enfim, nesse meio tempo que o Operário jogou melhor, começou equilibrado, os meus 10 minutos foi de equilíbrio, depois o Operário tomou as ações, teve pelo menos 4
grandes chances de gol, que o Sucuri fez grandes defesas para evitar o que seria o pior. O Sucuri é talvez o melhor jogador do Ceilândia nessa Série D, e foi em momentos que foram 4 chances criadas na sequência. Chance criada, defesaço do Sucuri. Teve cruzamento, defesaço do Sucuri. Quase um gol olímpico, defesaço do Sucuri. Uma bola sobrada na entrada da área, chutaço, defesaço do Sucuri. Muito bem. E foi um momento que o Ceilândia se apagou, se desconectou da partida, o time se desconcentrou, até uma saída de bola que o... Ai, caramba, que susto. Que susto. Vou mostrar pra vocês aqui em primeira mão. Olha o que aconteceu aqui, ó. Isso aqui foi ligado. E aí tá assim. Eu levei um sustaço. Calma aí, eu vou reposicionar vocês. Não se incomodem não, tá? Vou reposicionar vocês aqui. Só pra gente ficar num momento mais, né? Reservado aqui, sem uma água pra nos atrapalhar. Aqui eu acho que não vai me atingir. Deixa eu buscar minha mochila. Pronto. Vamos continuar aqui. O Sucuri fez grandes defesas, o Fabinho teve um momento de desconcentração que ficou muito claro. Quando o Sucuri vai tentar sair jogando, o Fabinho não tá observando a bola, ela passa. E a torcida do Ceilândia se irritou muito, começou a ficar frustrada pelo que vem jogando a equipe, pelo momento. E aí, com o Operário jogando melhor, o gol era questão de tempo, faz um belo gol, tabelando, conseguindo entrar dentro da área praticamente livre, o Mineiro, para apenas empurrar a bola pro fundo do gol. Se no primeiro jogo criou muito, mas não converteu, aqui chegou um momento que, praticamente sem goleiro, conseguiu fazer seu gol. 1-0. 1-0 para o Operário. Vai pro intervalo, no intervalo o Ceilândia volta com algumas mudanças. Vem com o Ian, é um garoto que entra muito bem quando entra nesse time no segundo tempo, fez um muito bom segundo tempo e foi a cara do Ceilândia na segunda etapa. Entra o Robert no lugar do Cabralzinho, começa o Ceilândia no segundo tempo com volume. A entrada do Ian dá um jogador de muita ofensividade, também de 1 contra 1, ele entra muito bem, causa fogo, e aí se a torcida tava chiando, porque o time tava jogando mal, e tava fazendo críticas, tava criando o clima tava aqui meio tenso no quesito de realmente o time não tá correspondendo. Quando o Ian toca na bola, a torcida vibra, a torcida se animou, porque o garoto entrou muito bem. E aí foi o segundo tempo do Ceilândia de volume. Ceilândia fez volume, Ceilândia conseguiu rodear a área do Operário, coisa que já não acontecia no primeiro tempo, e em contrapartida, o Operário fez um bom segundo tempo de administração. Tinha feito um bom primeiro tempo até fazer 1-0, fez 1-0 e o segundo tempo muito focado em administrar o resultado, mas muito consciente, baixando as linhas, querendo contra-ataque às costas da defesa do Ceilândia, que jogou bem a defesa do Ceilândia no segundo tempo, assim, conseguiu evitar contra-ataques. Eu gosto muito do Franklin, por exemplo, e conseguiu administrar esse resultado, se fechando muito bem. O Ceilândia até cercava a área do Operário, criava volume, mas não criava grandíssimas chances de gol, não. Entra o Robert também, acho que eu comentei no lugar do Cabralzinho. O time cria volume, mas nenhuma grande chance. Até praticamente a reta final, quando o Ian evita uma saída de bola, faz o cruzamento à área, tem um leve desvio no atacante do Ceilândia, e aí o Davi Araújo, que entrou no segundo tempo, dá uma bicicleta na pequena área, e o goleiro do Operário faz um milagre do goleiro do Operário para deixar tudo em 1-0. E depois a outra grande chance de perigo foi na última bola, praticamente um cruzamento do Vigia, que entrou no segundo tempo. Eu gosto bastante do Vigia também. Entra, bota a bola no segundo pau, e aí o Fábio, camisa de número 9, cabeceia, a bola passa muito perto do gol, mas não entra. Foram as duas grandes chances de gol de um Ceilândia que de novo não conseguiu entregar. É um Ceilândia que parece que falta novos estilos de jogo, novas alternativas de jogo para quando esse estilo que eu já destrinchei aqui do Ceilândia não estiver funcionando. Precisa ter um outro jeito de jogar, precisa ficar mais à vontade jogando contra adversários que coloca lá atrás. O Ceilândia, cara, são 6 rodadas, apenas 3 gols. E dos 3 gols, 2 deles foram de bola parada, de abafa, um contra o União Rondonópolis, o outro na última partida contra o Operário, e aí o outro foi o Marquinhos na derrota para o Capital, que ele vai no 1 contra 1 e acha o gol. Então, assim, é muito pouco o Ceilândia o que oferece de alternativa de jogo, de estilo de jogo, porque não conseguiu masterizar o que quer jogar, que é aquilo que eu falei, de transição, bola no Patricão, e sair jogando com muita bola aérea, muitos lançamentos, não consegue masterizar isso e tem dificuldade para jogar de outra maneira. O Sandy foi pro ataque, assim como já via em outros jogos ido pro ataque. Ele fez parte, virou atacante depois no segundo tempo, tentou o volume, mas não conseguiu. Méritos para o Operário também, que conseguiu
anular o time do Ceilândia, porque quando você sabe que a equipe joga dessa maneira e você sabe como anular, as coisas ficam mais fáceis. Colocou um zagueiro muito alto, esqueci, deu um branco no nome dele, que conseguiu fazer, eu vou até pegar aqui porque eu tenho que ser justo, fez uma grande partida, os zagueiros do Operário, conseguindo vencer a bola aérea do Patricão, que dificultava a saída de jogo, o desenrolar da partida do Ceilândia, aqui ó, foi aqui ó, o Roque Júnior e Alex Moreira jogou muita bola, Alex Moreira, enfim, e o Operário fez uma outra boa partida. E é preocupante você pensar que o Ceilândia enfrenta o último colocado do grupo 2 vezes, em sequência, lá e agora aqui, e dos 4 tempos, em 3, o Operário foi dominante, foi senhor do jogo. No tempo que o Operário não foi dominante, é porque também quis administrar e se sentiu seguro administrando, fez um bom segundo tempo administrando o jogo. Então, realmente, complicado. Vamos esperar melhor esse time do Ceilândia, que, de novo, eu volto a falar, tem boas peças, eu gosto muito dos pontas, Palpian entrou muito bem, o Gado Cardoso, o Marquinhos, apesar de não ter conseguido fazer um segundo tempo de muitos brilhos, ficou meio apagado no segundo tempo, mas é um excelente jogador, é o jogador mais perigoso desse time do Ceilândia, principalmente nesse estilo de jogo de transição, tem bons jogadores no meio campo, tem bons jogadores na defesa, sou fã do Franklin, tem o Sucuri, que vem fazendo uma bela Série D, mas enfim, precisa demais. Quanto ao Operário, chega aí aos seus 4 pontos, primeira vitória do Operário na Série D, e agora está apenas 2 do Misto, que é o 4º colocado, é outro time que vem me decepcionando bastante nessa Série D, é o Misto. Então aqui vamos passar rapidinho como que tá a classificação do grupo de Ceilândia e de Capital. Lembrando que agora os jogos estão rolando, inclusive nesse exato momento, eu vou pegar para vocês como é que ficou a classificação e como é que ficaram os jogos, até porque amanhã, domingo, é Dia das Mães, inclusive, dê um abraço na sua mãe, fazer esse vídeo, já que domingo não vou estar em jogo, vou estar ali com a minha mamãe, então aqui abraço pra minha mãe, Cíntia, te amo, ó, tá aqui esse vídeo aqui em homenagem a você, já adiantando o Dia das Mães, então vamos falar das partidas aqui da classificação do grupo. Em primeiro lugar ficou o Goiatuba, o Goiatuba com 14 pontos, nesse momento o jogo está empatado com a equipe do União Rondonópolis, vamos aguardar, né, mas no momento o Goiatuba está com 14 pontos, o jogo rolando. Segundo, Capital, que venceu da equipe do Misto, abre 13 pontos, já começa a deixar a classificação bastante encaminhada, brigando pela primeira colocação do grupo Capital, muito bem. Terceiro lugar, Ceilândia, estacionou com 7, em quarto Misto, estacionou com 6, e aí começa a abrir uma briga ferrenha por essas 2 vagas, tá? O Goiatuba e Capital, pra mim, já colocaram-se bem na frente, mas, por exemplo, o Misto tem 6, o União Rondonópolis agora está com 5. Mas se ganhar essa partida, pode ir a 7 e empatar com o Ceilândia. O Operário tá com 4 agora. Se vencer o próximo jogo e o Ceilândia acabar tropeçando, pode chegar a 7 e empatar com o Ceilândia. Então, assim, aperta o grupo A4. Lembrando que a próxima partida do Gato Preto é contra a Coruja, que eu ainda vou aprender a imitar uma Coruja contra o Capital, lá no estádio JK, semana que vem. Então, é isso. Fica a entrevista aqui do Janderson. Aqui, ó. Vai aparecer aqui, 3, 2, 1, já. Você e toda a equipe, a primeira vitória do Operário, inclusive jogando fora de casa, coloca vocês aí próximo à pontuação da classificação. Como você analisa o jogo de hoje, essa primeira vitória fora de casa, inclusive? Cara, assim, a gente vem trabalhando muito, né, durante a semana, em cima desses jogos. A gente sabia da dificuldade que a gente tinha, mas a gente uniu ali entre a gente e buscar esse objetivo é muito importante. E ali a gente sabe que esse 3 pontos é muito importante para a gente, coloca a gente na zona de classificação. E a gente vai continuar trabalhando com o pé no chão para a gente buscar mais, que é o nosso objetivo. Vocês jogaram muito bem no jogo passado contra o próprio Ceilândia, agora reencontrando o adversário, o que deu para levar de aprendizado daquele jogo para esse que vocês também fizeram um grande jogo, agora saindo com uma grande vitória. Cara, eu acho que de lição a gente buscou mais finalizar no último terço ali, que faltou pra gente no primeiro jogo. Tivemos muita oportunidade de gol, mas nesse aqui a gente veio para fazer e acabamos saindo feliz ali no gol do nosso companheiro. É isso, conversamos aqui com o G. Anderson, fez uma grande partida aqui, uma grande vitória da equipe do Operário. Infelizmente não consegui conversar com os jogadores do Ceilândia, fiz esse jogo para a federação, né, FFFDF TV, se você quiser ver minha participação lá, comentando o jogo e como repórter estava lá, não consegui conversar com os jogadores de Ceilândia no final do jogo, porque acabou, eles já se reuniram, já foram rápido pro vestiário, a torcida criticou bastante o Adelson,
pelo que vem jogando a equipe, e aí vamos esperar do que vai ser Ceilândia nas próximas rodadas. Cara, tá complicado, não vem jogando bem, mas tem capacidade de dar a volta por cima. O Gato Preto é encardido, o Gato Preto consegue cair de pé. Vamos torcer para que realmente tenha 7 vidas. Então é isso, mais um Sobrevivendo ao Vivo. E agora, já que a gente tá falando de Gato Preto, a pergunta que eu te deixo hoje é: o pão de forma, quando você passa manteiga nele, a manteiga sempre cai de cabeça para baixo, perfeito? E o gato, ele sempre cai de pé. Então, se você pegar um pão de forma, passar a manteiga de um lado e prender um gato, amarrar um gato no pão de forma do outro, e você jogar pra ele cair, vai ficar girando no ar eternamente? É a pergunta que eu te deixo. Me responda aí. É isso. Mais um Sobrevivendo ao Vivo. Nos vemos na próxima. Valeu, falou, até mais. Tchau.